Agora a gente volta pro Mineirão para falar de Copa América. Terça-feira tem jogão super clássico, Brasil e Argentina, vale vaga na decisão. Cadê a Bárbara Coelho? Ô Bárbara, o Brasil até agora não enfrentou um adversário tão forte e tradicional quanto a Argentina, né? O que o Tite está planejando para segurar o Lionel Messi, que não está também arrebentando nessa Copa América, mas é o melhor do mundo. É verdade. Ô Lucas, olha, a gente está aqui no Mineirão, esse jogo entre Brasil e Argentina vai ser o 5º jogo no estádio aqui da Copa América. E você, assim, resumiu bem. Eu acho que é o grande jogo, é o grande teste do Brasil de Tite, que fez uma primeira fase crescendo na competição. Jogou bem contra o Peru, por exemplo, quando goleou, mas teve muitas dificuldades contra o Paraguai, quando não conseguiu vencer no tempo normal, mesmo tendo um jogador a mais em campo. E aí vem agora essa surpresa argentina, que não faz uma boa Copa América. Mas quando a gente fala de semifinal, Brasil e Argentina, o maior clássico do mundo, ninguém mais entra no mérito de bom rendimento até aqui. A sensação que a gente tem é que começa uma outra competição. A concentração do Tite dos jogadores é para um outro momento. É uma equipe que não vai jogar tão fechada, tão retrancada quanto os primeiros adversários do Brasil. Vai propor mais o jogo, vai ter mais volume, vai ter um pouquinho mais de catimba, porque tem toda uma rivalidade. Então essas são as perguntas que a gente mais faz para os jogadores e também para o treinador. O Guilherme Pereira vai falar mais sobre esse confronto do Brasil contra a Argentina, que tem o melhor jogador do mundo. Olha aí. O destino foi generoso com os gramados brasileiros. Que país não gostaria de ver Lionel Messi pelo menos uma única vez? O Brasil foi privilegiado. O melhor do mundo já jogou 13 vezes aqui, de amistosos à final da Copa. Se é difícil escrever sobre ele, encontrar as palavras certas para descrevê-lo, imagine marcá-lo. Em determinados momentos você acha que ele vai fazer uma coisa, ele tira uma outra coisa da cartola e faz uma coisa que você não imagina que ele faça. Lionel Messi chegou num nível em que não é preciso jogar contra para saber do que ele é capaz. Mas dos 23 jogadores convocados para a Copa América, 17 já dividiram o campo com ele ao menos uma vez. Será que dá para lembrar de alguma? Acho que praticamente todas as vezes, né? Que a gente se enfrenta, seja na seleção ou seja na Champions, é sempre muito difícil de você enfrentá-lo. Porque é um jogador que, por mais que você estude, você nunca vai entender a qualidade que ele tem e a diferença que ele pode fazer. Se enfrentar Messi é inesquecível, o que dizer de quem joga ao lado dele? Hoje é o caso de Arthur e Felipe Coutinho. Mas Daniel Alves ficou durante 8 anos no Barcelona. Até aqui é quem mais deu assistências para o argentino marcar. Dos 684 gols de Messi, 42 vieram de um passe do lateral brasileiro. Mas nem tudo é a favor do argentino nessa relação com o Brasil. Messi já enfrentou a seleção brasileira 9 vezes. Venceu 3, empatou 1 e perdeu 5. Fez 4 gols, 3 em apenas um jogo, um amistoso em 2012. Messi! Gol! Um golaço de Lionel Messi. Por isso ele é o melhor jogador do mundo. Por isso ele faz a diferença. O confronto agora vai valer vaga em decisão. Será a primeira vez que Brasil e Argentina vão se enfrentar numa semifinal de Copa América. Sabemos o que significa o Brasil. Eles têm jogadores que desequilibram e a qualquer momento podem mudar uma partida. Nessa história da relação entre Messi e o Brasil, é difícil não citar Belo Horizonte, local do jogo da próxima terça-feira. Enquanto o Messi esteve com a camisa da seleção, mais longe da Argentina, nenhuma outra cidade do mundo pode se orgulhar de ter convivido tanto com ele. Será a 5ª vez que ele vai jogar no Mineirão. Nenhum outro estádio estrangeiro recebeu Messi tantas vezes com a camisa da Argentina. Foram 2 gols, um de pênalti contra o Paraguai nessa Copa América e outro no melhor estilo Messi, contra o Irã na Copa de 2014. Só que por mais genial e idolatrado que seja, Messi sabe se colocar diante de um Brasil e Argentina.
É difícil encontrar favoritos, mas eles jogam em casa, com a torcida a favor. O Brasil tem um trabalho mais longo, com o mesmo técnico há um tempo, mas é uma partida igual, como todo o Brasil e Argentina. Quando se está perto dele, como agora na Copa América, uma pergunta é pertinente, seja para quem assiste ou mesmo para quem joga. O que é Lionel Messi? Para mim é o maior jogador da história, o maior jogador que eu já vi jogar. E é sempre um privilégio muito grande de poder enfrentá-lo, sabe? Mas agora é Brasil e Argentina, a gente vai procurar defender o nosso lado e admirá-lo em outros jogos mais para frente. O Kleber Machado, né? Hoje não, mas sem hoje sim. Só com hoje não. Falando de Argentina, vamos com o André Hernan, que já está lá em Belo Horizonte. A seleção argentina, a gente já falou, ainda não chegou a BH. Mas, Hernan, a Argentina passou um perrengue ali para se classificar para as quartas de final. Gerou muita desconfiança desde o início da Copa América, mas foi a única nessa semana que não precisou dos pênaltis para chegar às semifinais. Mudou aí o astral da turma do professor Lionel? Mudou sim, viu, Lucas? E é curioso, porque essa pergunta que ficou no ar na reportagem, o que é Lionel Messi, aqui no Brasil, a gente vê um jogador que é muito generoso com o público, ele dá tchauzinho do ônibus, dá tchauzinho da porta do hotel, e um jogador muito focado, um líder dentro de campo, é ele que tem levantado o astral dessa seleção argentina, e muito do que ele fala na concentração respinga dentro de campo, e por isso a seleção da Argentina chega confiante para esse duelo contra o Brasil. Se você perguntar, o Lionel da Argentina poderia ser o Lionel que jogou na Espanha, que já fez gol no Brasil, que nasceu em Rosário, no interior da Argentina, falaríamos de Lionel Messi, mas não. Tem outro Lionel que tem as mesmas características e essa coincidência com o Messi. É o Lionel Scaloni, o professor Scaloni, muito pressionado por aqui, mas tem uma grande chance contra a seleção brasileira e a gente conta a história dele agora na reportagem. Na Praça Poeta José Hernandes, zona sul de Rosário, poesia é ver um garotinho cabeludo correndo de um lado para o outro. Afinal, aos 30 anos, era um outro cabeludinho que corria por essa praça. Estamos em Rosário, a 300 quilômetros de Buenos Aires, a cidade que respira Lionel Messi. Por todos os lados, referências ao craque. No bairro em que nasceu, os postes vestem a 10, pintados nas cores da bandeira argentina. Murais tem de monte, mas um em especial chama a atenção. Fica justamente na Praça José Hernandes, em frente à escola onde o Messi estudava. Pintado pelos alunos que desenharam as próprias silhuetas abraçando o ídolo. Na época em que o Messi estudou aqui, esta escola era um pouquinho diferente. Não tinha esta área coberta onde hoje os alunos e alunas jogam futebol. Antigamente isso daqui era um gramadão aberto com 2 traves e era onde o Messi passava boa parte do recreio. Esta escola foi testemunha dos primeiros feitos do futuro craque com a bola nos pés. Aos 9 anos, eu o levei num torneio organizado pelo Newell's. Participamos como escola e ganhamos o troféu. Desde aí, eu o conheço. Campeões invictos e ele assim, pequenininho ainda. O pequeno Lionel ganhou o mundo. Foi eleito 5 vezes o melhor jogador do planeta. Mas pela seleção principal da Argentina, ainda segue sem conquistas. Se um Lionel de Rosário ainda não foi o suficiente para dar o título à Argentina, que tal 2? Lionel Scaloni. O técnico da seleção também é da região de Rosário. Nasceu numa cidadezinha que fica a 30 quilômetros de distância, na pequena Pujá, de apenas 4.000 moradores. Para nós é um orgulho, principalmente para quem está em contato direto com a família. No único clube da cidade, o Lionel mais querido aqui é o Scaloni. O Sportivo Matienzo é o clube da infância do Scaloni. É um time pequeno que não tem nem equipe profissional, que só disputa torneios nas categorias de base. Apesar disso, está construindo uma nova sede com 4 campos, sendo 2 oficiais. Estrutura de alto padrão que só pôde sair do papel graças ao técnico da seleção argentina.
Esses 3 hectares onde estamos foram comprados por ele. E aos poucos vamos devolvendo, pagando, mas sem um prazo definido. Foi uma grande ajuda, porque senão, não sei se teria sido possível ter tudo isso. Na outra sede, uma placa de agradecimento pelas 2 quadras de tênis doadas por ele. Scaloni jogou pouco em clubes argentinos. Fez quase toda a carreira na Europa. Mais de 200 partidas pelo Deportivo La Coruña, ao lado de Mauro Silva e Djalminha. Conquistou o único campeonato espanhol do clube. O Léo é um cara brincalhão, ele, gosta de brincar, mas ao mesmo tempo, na hora de trabalhar, de competir, um cara muito sério. O cara sempre se dedicou muito, né? Nunca foi um jogador de muita qualidade técnica, mas em compensação compensava muito com garra, com vontade. Era uma coisa impressionante, assim, a vibração do Scaloni antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo. Scaloni foi auxiliar de Jorge Sampaoli na seleção. Nunca tinha sido técnico até assumir a Argentina. Scaloni está colocado numa posição em que a AFA vai ver o que acontece. E para ele sobrou a parte mais difícil, que é tentar fazer uma renovação. Agora, contra o Brasil, o maior desafio da sua curta carreira como treinador. Eu creo que temos que tomarlo como partido, não digo partido mais. Não digo que é só mais um jogo, mas temos que encarar a semifinal da mesma maneira que faríamos se fosse outro rival. Sem pensar que vamos enfrentar o nosso maior rival, porque senão isso aumenta a pressão. Pelas mãos dadas, como no brasão argentino, os leonéis podem fazer a Argentina dar outra volta. A volta de campeão depois de 26 anos. Se eu falo Brasil e Argentina em Copa América, o que você lembra? 89? Lembrança boa? Eu era muito novo. 93? Era novo também e a lembrança é ruim. Minha lembrança, por exemplo, é de 2004. Para a bola batida, gol! A Argentina veio com um time teoricamente mais forte que o Brasil. Jogou melhor durante o jogo. É preciso saber ganhar. Também é preciso saber perder. Confesso que na minha cabeça eu já estava fazendo um discurso até elogiando a campanha desse time alternativo. Chegou lá o Luiz Fabiano, não arruma confusão, Luiz Fabiano. Não arrume confusão. Você é jogador de seleção principal, é preciso saber perder. A Argentina tinha certeza que tinha conquistado a Copa América. Nós já estávamos quase conformados de que a Argentina ganharia aquela final e levaria a Copa América. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! Tem empate que parece vitória? Tem. Tem empate com sabor de vitória? Tem. Contra a Argentina,